Começamos mais uma Verdade Nua e Crua e hoje nós estamos com uma convidada especial. Eu sou Elaine Soares. Eu sou a Júlia Fonseca. E nós estamos aqui com a Priscila e ela vai se apresentar e vai trazer aqui para nós muito conteúdo aqui de qualidade para você, mãe. Olha que depois que teve filho não sabe nem mais o que é a palavra dormir. Mas fica calma, tá? Tem Que solução. hoje tem solução. A Pri vai trazer aqui a solução para você, então fica até o final. Certo. Pri, se apresente para nós. Hello, hello! Muito bom estar aqui com vocês. Falar de sono infantil pra mim é tipo a coisa que eu mais amo nessa vida, porque eu saí do buraco negro, que era não dormir, e eu vi que existia vida após os filhos, né? Porque a gente pensa assim, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? Então, a consultoria realmente é algo que faz parte da minha vida, faz parte da minha rotina hoje, né? Meu nome é Priscila Sene, eu sou consultora do sono infantil. Tenho duas filhas, Ana Clara e Olivia, né? Que são meus estudos de caso. E eu falei, se a Ana Clara dormiu, gente, qualquer bebê nessa vida consegue dormir. E eu realmente me apaixonei pelo método AMAR, que é o método que eu utilizo hoje nas minhas consultorias. E eu lembro que depois que a minha filha dormia, e assim, foi dia a dia as conquistas, sabe? Na primeira noite eu ficava assim, eu não acredito que isso está acontecendo, eu não acredito que ela está dormindo. E eu lembro que depois de 2 anos, ela estava com 2 anos de idade, eu falava assim, gente, que bênção que foi a consultoria na minha vida. Porque eu já estava achando que seria algo que eu nunca mais ia dormir, assim, sei lá, quando ela fizesse 18 anos, saísse de casa, né? Sim. Mas aí eu me apaixonei pelo método AMAR. E eu falei pra consultora na época, eu falei assim, pelo amor de Deus, me ensina esse método. Porque, sério, outras pessoas têm que conhecer isso, gente. Toda mãe deve saber que existe a possibilidade de dormir, né? Aí, na época, ela, né, não se interessou muito e tal. Mas aí, quando foi no final do ano passado, ela me ligou e falou, Pri, vou montar uma turma de consultora. Você quer participar? E eu falei, tô dentro. Nossa. Porque foi algo que eu me apaixonei e eu realmente sabia que podia contribuir, porque eu já tinha ensinado todas as minhas amigas a ensinar a colocar os bebês para dormir. Então eu falei assim, não, com certeza eu tô dentro. Então foi a partir dessa dor da sua primeira, foi a primeira Foi minha filha. primeira filha. Mas as duas tiveram dificuldade ou só foi a primeira? A segunda você também teve que aplicar o método? A segunda, sim, desde que nasceu na maternidade, eu já comecei a aplicar na segunda. Mas a minha experiência foi assim bem traumática. E hoje eu atendo até clientes que chegam com um bebê com 1 ano e meio, 2 anos, quase 3. Eu fico, gente, quanto tempo essa mãe tá aguentando? Porque eu, com 2 meses e meio, eu fiz a consultoria da minha filha. Com 27 dias, eu me recordo, porque eu comprei um curso online na época, e a moça que eu comprei, ela falou assim, quantos meses tem o seu bebê? Eu falei, 27 dias. Aí ela falou assim, nossa, ela tá muito novinha. Eu falei assim, sim, eu já estou desesperada. Porque eram 27 dias sem dormir, gente. Mas assim, Nada, nada. nada. Zumbi Na já. maternidade, Na maternidade, eu já Nossa. estava assim, ficando louca. E eu apertava o botãozinho ali pra chamar a enfermeira, que, pelo amor de Deus, essa menina não dorme. Eu chamava ela toda hora, toda hora. Até uma hora que ela não apareceu mais, ela desistiu de vir me ajudar. Meu Deus. E aí eu fui de camisola, saindo pelo hospital, e eu cheguei lá e falei assim, moça, por favor, você pode me ajudar? A minha filha não para de chorar. Gente, ela falou assim pra mim, mãezinha, é assim mesmo, se acostuma. Eu tive vontade, gente, de voar na garganta dessa enfermeira. Mas assim, realmente você percebeu que assim, um padrão era um pouco anormal. Só para as mães saberem, porque às vezes tem mães, porque falam assim, que mãe, você não aprende, né? Assim, não tem uma escola da Sim, maternidade. você Você aprende vive. sendo mãe. Né? Então, assim, é normal a criança ter essa dificuldade de dormir ou de chorar muito, né? Essa experiência que você teve com a sua filha, só para que outras mães também possam se identificar ali. Gente, minha filha não tem problema, isso é normal. Então, sim, pode haver um problema sim, e que esse problema tem uma solução. E quais problemas que geram esse distúrbio aí do sono infantil que acaba afetando a mãe também, né? Ou Sim. choro em excesso, algo assim. O que que acontece? O sono não é algo natural, que a gente nasce sabendo. Assim como hoje já é de conhecimento que os bebês não nascem sabendo mamar. Você precisa ensinar o bebê a mamar. Mostrar, colocar a pega correta, de uma forma que não vai machucar a mãe, de uma forma que ele realmente se alimente. Se não tem uma linguinha presa, que precisa fazer o corte. Então, tem tudo isso que você tem que avaliar. Mas o dormir não é algo natural. Igual a gente chega hoje
e deita na cama, rola um pouquinho e dorme. O bebê não sabe, gente. Ele sempre ficou balançando ali na barriga da mãe, né? Dormia, acordava, Sim. dormia, acordava. E não sabia como ele fazia isso. Então ele vem para um mundo novo, tá ali com pais que, né, não sabem o que estão fazendo com o bebê, tentando ajudar de alguma forma. E aí você precisa ensinar o bebê a dormir. As pessoas falam assim: ah, é normal um bebê não dormir. Não é normal, gente. É comum os bebês não dormirem, mas todo mundo precisa de dormir. Você fica uma noite sem dormir. Você acorda no outro dia podre, destruída. É Não é verdade. verdade? É. Aham. Você imagina um bebê que está em formação, aprendendo tudo, enxergando cores, vendo movimentos, descobrindo sua mão, seu pé, vendo mãe, pai, avó, todo mundo querendo pegar no colo. Uma criança dessa que não dorme, gente. Isso não é saudável. Então, não é normal bebê não dormir. É comum. Mas aí você pensa, ah, mas pode ter algum problema? As pessoas diziam que a minha filha tinha problema. Deixa eu levar ela no neurologista pra ver por que ela chora tanto. Essa menina não tá com fome? Essa é a clássica. Cólica. É, Ou então, Cólica. também. Existe realmente É. a cólica, mas tem muita gente que confunde choro de bebê, na verdade, confunde sono com cólica. Não, ele tá com cólica. Não, ele só tá cansado, gente. Ele passou o dia inteiro. Geralmente a cólica é 6 horas da tarde. O que que acontece? O bebê não dormiu o dia inteiro, chega 6 horas da tarde, ele deu um pico de estresse e aí começa a chorar incontrolavelmente. E aí todo mundo acha que é cólica. Não, gente, ele só não dormiu durante o dia. tá Tadinho. estressado, igual um adulto que também se estressa. Exatamente. Só que a gente não fica chorando o dia inteiro, apesar de ter A dar gente vontade, aguenta, né? Mas a tem que gente aguentar engole o rojão. choro. Não sobra tempo. Chora enquanto toma banho. É E isso. como que seria de uma forma saudável que uma criança precisa O dormir, saudável, neném? cada idade tem a sua peculiaridade, né? Quanto mais novinho o bebê, mais ele dorme. Um recém-nascido praticamente só mama e dorme. Porque ele mamou, voltou pro berço e dorme novamente. Depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai tendo cada vez mais tempo acordado. É o que a gente chama de janela de sono. A janela de sono é o tempo que o bebê consegue ficar acordado. Então, da hora que ele acordou até a hora que ele vai dormir, é o tempo que ele vai poder ali mamar, trocar uma fralda, fazer uma atividade. Quanto mais ele cresce, mais espaça essa janela de sono. Só que ela é muito importante de ser observada, porque se você extrapola esse horário, você acaba perdendo o time dele dormir. E aí ele vai ficar mais estressado e não dorme. Aí as pessoas falam assim, mas ele não quer dormir. Na verdade, ele passou da hora de dormir e aí ele não consegue mais adormecer sozinho. Então ele precisa dessa rotina, né? Precisa, a rotina é fundamental. Eu digo que para você ajustar o sono do bebê, você precisa de duas coisas: uma rotina adequada para a idade dele e conseguir dormir sem associação. O que que é associação? Associação é quando você precisa de algo para dormir. E hoje, o que que os bebês têm de associação? Dormir mamando, dormir balançando. E aí, várias outras que vão se criando. Gente, você escuta histórias de mães que ficam agachando com o bebê. Sobe e desce, sobe e desce. Gente, é bom que já faz Olha, agachamento da academia. aham, a minha amiga disse que fazia isso. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, você não tá falando. Ela falou assim, não, e não é um agachamento, é um agachamento duplo, porque eu desço e faço tum-tum, subo, tum-tum, subo. Imagina as pernas. Eu falei, pelo menos você vai ficar torneada, amiga, né? Porque passando a É. madrugada fazendo isso, né? Não tem Exato. como não ficar gostosa. Exatamente. E isso é muito engraçado, porque eu tenho uma prima que ela acabou de ter um neném. Acabou assim, o neném fez 1 ano, acho que mês passado. E ela tem isso de associação. Quando ele acorda no meio da noite, ele só consegue dormir se mamar. Então, assim, às vezes ela quer sair, quer ficar um tempo mais fora de casa, sabe? E ela Não não consegue, porque se o neném acordar, precisa do peito pra Sim. poder mamar. Gente, e você pensa como que ter um bebê que sabe dormir é libertador? Uhum. Muitas pessoas falam assim, ah, é porque a sua vida muda, que o bebê depende de você, que você não pode fazer mais nada. Realmente, a sua vida muda, assim, é da água pro vinho. É uma transformação em todos os sentidos. Mas não quer dizer que você se anula porque você teve um filho. Você continua tendo um casamento, você continua tendo um trabalho, se você é uma pessoa que trabalha fora. E você, como mãe, você tem outras responsabilidades, mesmo que você fique em casa. Não dá pra gente querer viver em função do bebê. Não é que eu não ame meu filho e não queira cuidar dele o tempo todo. Mas assim como ele precisa descansar, eu também preciso. Né? Cada um tem a sua individualidade. Então, eu, como mãe, tenho os meus momentos que eu preciso estar só. O meu bebê vai ter os momentos dele, que ele vai precisar estar só. Ele vai
precisar aprender a dormir sozinho. Não é porque eu tô abandonando meu filho, porque eu tô querendo dar para ele autonomia. E, A autonomia dá segurança pro bebê. Sim. inclusive, tem mães que colocam os filhos, e eu quero até saber sua opinião sobre isso, que a verdade é nua e crua, então tem que ter uma polêmica. O que que você acha de mães que colocam bebês para dormir na cama com os Ai, pais? gente. Recém-nascido. Não vou falar de bebê de 12 anos, não. Que aí Tá? o trem já é bem mais É, embaixo. mas ou assim, no Olha. início, que muitas mães ficam um pouco insegura. O que que você acha de pais? Vou colocar mãe, não, porque a mãe não tem filho Não, é a sozinha, né? família. Aham. A família, né? De pais que colocam os filhos recém-nascidos para dormir na cama junto. Primeiro, pediatra nenhum que eu conheço indica que os pais durmam com os bebês. Gente, eu tenho um sono levíssimo. Eu jamais conseguiria dormir com o bebê. O meu marido pode cair o mundo, ele continua dormindo. Se ele vira de madrugada e passa em cima de um bebê, gente, já era. Vocês têm noção do perigo disso? Uhum. Da culpa que esses pais vão carregar? Aí a gente pensa assim, não, mas se ele se mexer, eu vou ver. Se eu encostar nele, eu vou sentir. Na hora que você dorme profundamente, ninguém vê mais nada. Então, assim, não é indicado pelos pediatras. Segundo, ninguém dorme bem. Nem os pais e nem o bebê. Porque você tá dormindo toda hora você esbarra, toda hora você encosta. Toda Você hora acorda a noite acorda. toda. Uhum. E eu vou te dizer, eu, Priscila, tentei fazer cama compartilhada. Mas não deu certo. Graças a Deus. Nem assim, por isso que eu digo. Se minha filha dormiu, todo mundo dorme. Nem com a cama compartilhada, Ana Clara não dormia. Ficava rolando na cama, rolando, 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 Meu rolando. Deus. Ela não sentia segurança para dormir. A verdade é essa, né? E ela precisava de mim. Ela queria o peito o tempo inteiro. Eu não conseguia tirar ela. Era coisa assim, de eu tirar 3 minutos, ela voltava chorando. Nossa, Eu virei escrava. E ela continua sendo o amor da minha vida. Mas hoje a gente tem uma relação maravilhosa, né? Desde que eu fiz a consultoria. E ela não se sente nenhum momento deixada de lado por conta disso. Ela, inclusive, hoje ela vai fazer 5 anos, daqui 2 meses. Mas ela fala assim, quando dá hora dela de dormir, ela fala assim, boa noite, gente, eu tô indo. olha que É fofinho. de encher o coração da mãe de orgulho. Já teve vezes, agora sim, ela tá maior, né? As pessoas vão falar, mas ela tem uma filha grande, mas isso foi construído ao longo da infância dela. Quando ela tava com uns 3 anos, eu lembro da gente em casa com a família na sala, minha família toda, e ela falou assim: mamãe, quero dormir. Eu achei até que ela tivesse, assim, ficado chateada com alguma coisa. Eu falei: tá bom. Pois ela não foi mesmo. Deitou no quarto e o quarto ficava do lado da sala. Ela, assim, conseguiria ouvir todo o barulho. E ela foi e dormiu. Nossa. Então, isso mostra pra criança que ela é capaz de fazer as coisas. Que ela tem Que ela tem autonomia. autonomia, que ela consegue dormir sozinha. E isso, gente, é muito importante. E como é que você fez então? Porque não foi a cama compartilhada. Você usou de babá eletrônica, colocou um bercinho do lado da cama, ou foi um quarto completamente separado do de vocês? Como foi? O quarto do bebê é um negócio muito engraçado. Porque vocês veem quando tem uma amiga grávida, todo mundo tá ali montando um quarto lindo. Gente, às vezes o quarto fica lá 2 anos, o bebê nunca nem entrou no quarto. Porque os pais já ficam, ai meu Deus, eu vou deixar no outro quarto, vai ficar distante de mim, se acontecer alguma coisa e tal. O que que eu resolvi? Como que eu resolvi o meu problema? A minha dor era, eu não conseguia dormir. Isso estava insustentável para minha família, mesmo com pouco tempo. Eu fiquei 3 dias sem falar com meu marido, porque o cansaço e a privação de sono era tanto que eu cheguei num nível de estresse que eu não aguentava mais falar. Então, assim, eu precisava dar um jeito nisso. E eu conheci a consultoria e falei, meu marido até falou, eu já tinha feito um curso online, gente. Na internet a gente tem muito material. A gente encontra muita informação e muitas das coisas que eu falo, às vezes as minhas clientes já sabem o que eu vou falar. Mas a prática, você pegar toda essa informação e colocar ela na prática, às vezes a gente não consegue. Sim. Então, eu estudei bastante sobre o sono do bebê, mas eu não sabia fazer minha filha dormir. O que que eu fiz? Fiz a consultoria. E na consultoria eu entendi que a minha filha precisava dormir no quarto. No quarto dela, na cama dela. E ela precisava de mim para ela achar o berço um lugar seguro. Muito bom. E foi a consultoria que salvou a minha vida. E você, então, a partir disso, você começou a ensinar sua filha a dormir
né? Porque o que você falou aqui, na verdade, as crianças não nascem sabendo dormir, Isso. né? É um hábito que precisa ser aprendido assim como a amamentação. Né? Tanto Uhum. que tem muitas mães, eu tenho uma amiga minha que, inclusive, não amamentou. Ela preferiu não amamentar, porque ela disse que foi tão traumático que a pele da areola, né? A parte da Uhum. mão, ficou com carne viva. Sim. Então, ela falou, Racha o bico do peito que chega a sangrar. isso. Meu E ela Deus. disse que parecia pontadas de agulha. Uhum. E ela falou que a dor era tão grande, tão intensa, imensa, assim, que ela falou assim que ela, mesmo ela ainda produzindo leite, ela decidiu não amamentar o filho dela, porque a dor era tão intensa, que ela ficou tão traumatizada, que ela falou, eu não vou mais amamentar. E assim, enfim, eu não sei qual foi as orientações na época, como é que foi e tal, mas ela não quis passar pelo processo de tentar Sim. ensinar o filho dela até conseguir para amamentar. Né? E assim, eu não julgo porque não é a minha mama. Não foi eu que senti, Sim. então não tenho Não, nem o que e deve falar. ser, e deve ser insuportável. Eu, É, graças a Deus, não passei por isso, mas a minha segunda filha, Olivia, ela tinha a língua presa. Então, na hora de amamentar, doía muito. Então, a gente falou, tem alguma coisa errada, porque se a pega dela tá correta, eu preciso avaliar. E a gente levou num dentista e tudo, e fizemos o procedimento necessário. Mas a falta de informação, não é só a falta de informação. No caso da sua amiga, não sei como que foi a situação dela. É. Mas a falta de informação faz a gente abandonar. sim. Então, assim, meu filho não dorme. Ah, eu deixei de mão. Levei pra minha cama, vou ficar lá até quanto eu aguentar. E aí passam meses, passam anos, e eu falo de experiência dentro da minha casa. A minha irmã tem um filho que vai fazer 6 anos e dorme na cama com eles. Como que ela vai tirar? Nem ela sabe. Porque já criou esse Um vínculo, hábito, tem né? um hábito, né? É associação. Ele não teve autonomia para chegar no quarto dele e dormir sozinho. Então, uma das coisas que as mães, os pais precisam aprender, né, é trazer essa autonomia para a criança, dormir no quarto, se sentir seguro, ver ali como o meu porto para dormir, Isso. né? E como é que é em relação à amamentação, né? Porque assim, algumas crianças acordam na madrugada para amamentar, para se alimentar, Certo. né? E aí, como lidar com isso? Você também gera um hábito de alimentação noturno, não? Ou tem que levantar mesmo, faz parte? Como é que... Não, isso vai mudando a partir do tempo que o bebê vai crescendo. No início, ele vai precisar dormir, mamar mais. Com o tempo, ele vai precisar acordar cada vez menos para mamar, porque o estômago dele vai crescendo. Quando ele nasce, é um estômago bem pequenininho. Então, realmente, ele mama um pouquinho, daqui a pouco ele já tá com fome. Mas com o tempo, esse estômago vai crescendo e aí ele consegue se alimentar mais e consegue ficar mais tempo sem dormir. Muitas pessoas falam: ah, então depois dos 6 meses, ele tem que dormir a noite toda, né? Porque ele já come comida. Sim, o bebê de 6 meses tem que dormir a noite toda. Quais o bebê de 6 meses que dormem? Poucos. E aí, depois que passa os 6 meses, a mãe fica assim, mas eu não entendo o que está acontecendo. O problema não é amamentar de madrugada, é a associação que ele tem no peito. Então, toda vez que ele acorda para mamar, ele dorme no peito de novo e volta para a cama dormindo. E como que a gente faz para tirar essa associação? O bebê precisa aprender que o berço é seguro. Então, ele tem que ir acordado por berço. Quando você deita na sua cama, alguém te coloca dormindo lá, chapado? Não. Você deita, vira para um lado, vira para o outro. Você encontra a sua posição e espera o sono vir e dorme. Leva o quê? 8 minutos, 10 minutos? Um bebê também, a gente não vai colocar um bebê, ele vai, pum, fechar o olho. No início, se você fizer só isso, só colocar o seu bebê ali no berço, ele vai se esgoelar. Não é isso. Importante ressaltar que o método AMAR, que é o método que eu ensino, em nenhum momento a gente vai deixar o bebê chorando no berço. Gente, isso é terrível. Pelo amor de Deus. Nossa, tadinho. Um Imagina. bebezinho, não. Dá Eu não muita faria dó. isso jamais com as minhas filhas. Se alguém me mandasse fazer isso, jamais eu faria. Então, todas as vezes que ele chorar, ele vai ser atendido. O que eu ensino, né, que tá aí a consultoria, é justamente ele poder dormir sem associação. E esse é o X da questão. Porque dormir, montar uma rotina, ah, não, eu consigo fazer. E tirar a associação? Como é que faz? A chupeta A também chupeta é uma tem. associação. É. Eu prefiro nem usar. Eu tentei também a chupeta, tá? Eu E- prefiro não usar. Mas se for um bebê que usa chupeta
E se a chupeta cair? Porque a chupeta vai cair na madrugada. Se a chupeta cair e ele continuar dormindo, ok. Se toda vez que a chupeta cair, a mãe tiver que ir lá colocar, isso é uma associação. Então é melhor tirar logo a chupeta. Não faz bem mesmo. Entendi. Então, toda associação, então, é quando interfere, né? Ele precisa daquilo para poder dormir. Se tirar, é uma associação e é algo negativo. Isso. Existe a associação positiva, Ah, que é o ruído branco. ruído O ruído branco? branco, vocês não conhecem, né? Não. Não. Ruído branco é um barulho que a gente coloca, barulho, né? Um som que a gente coloca para abafar os sons externos. Então, a sua casa consegue continuar se movimentando, as coisas conseguem continuar acontecendo e o seu bebê vai continuar dormindo. O meu preferido é o ruído do chiado, que fica assim. E o do útero? Tem o do útero, É não é? legal. Eu usei na Ana Clara, eu usava o do útero. Mas o chiado é um som que você consegue reproduzir. Então, quando você tá acalmando seu bebê, você fica ali, ó. Ah, eu já vi mãe fazendo mesmo. Só não Já pode vi ficar. também. É tipo um chacoalho, né? Porque aí, Nossa, pois na hora que você eu colocar no faço berço, cadê o chacoalho? Ele vai falar assim, cadê o chacoalho que tava aqui? Sabe como que é a associação do mamar, por exemplo? É assim, o bebê tá mamando aqui. isso. Uhum. E aí ele dormiu no peito. Aí a mãe vai bem devagarinho, tira e coloca o bebê no berço dormindo. Quando ele tem uma transição de um ciclo de sono para o outro, ele acorda e fala: "Ah, cadê o peito que tava aqui?" Aí o que que a mãe faz? Vai lá e dá uma mamar. Aí ele mama, dorme, tira de novo. Na hora que ele faz essa transição de novo, cadê o peito que tava aqui? Meu Deus. Isso é a segurança. Por isso que você fala: "Ai, o meu bebê não fica no berço, tem espinho." Ele não tem segurança para dormir no berço. Entendi. E é bem difícil, né? E tem muitas Nossa, mães que demais. acabam se tornando, digamos que, escravas, digamos, da amamentação, né? É. E E a assim, é uma coisa amamentação que é é pra ser- maravilhosa, Que é pra ser gente, uma é coisa linda. positiva, Não, né? e traz Assim. até um peso. Eu conheço várias mães que, assim, jogaram mesmo o fardo. Ai, ser mãe é horrível, é péssimo, justamente por causa dessas situações, sabe? Não soube driblar, assim, mesmo pra conseguir ter uma noite de sono, tanto ela quanto o neném. Exatamente. E hoje em dia tem gente que fala que nem quer ter filho. Ah, Porque já fala assim, vê, pra eu que é não difícil, dormir, né? é difícil. Gente, criança é difícil mesmo. Não, não vou negar. Eu dizia que, essa frase é de autoria minha, inclusive, eu falo assim, que na maternidade você tem dias difíceis e muito difíceis. Porque difíceis todos vão ser, mas tem aqueles que extrapolam. Então, assim, é realmente algo diferente, assim, que você precisa, né, tá com o coração muito aberto. Você não precisa estar preparado, porque nós nunca estaremos, mas você precisa estar com o coração aberto para isso. Mas uma coisa que ninguém me contou, na verdade, me contaram, mas eu não conseguia entender, que é a maternidade é muito mais maravilhosa do que a gente espera. Imagina. Eu tinha certeza que seria bom, mas eu não achava que seria tão bom. Você sempre teve o sonho de ser mãe? Nunca. Nunca, mas eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia me arrepender. Se de ter você não tido. fosse mãe. Aham. Então eu falei assim, dificilmente eu vou me arrepender de ter filho. Mas se eu não tiver, certamente eu vou me arrepender. Sim, E exatamente. você, Elaine, tem vontade? Agora eu tenho. Na verdade, agora eu tenho. Você tem? Eu tenho, mas Gente, eu já olha, tive sabendo muito que vocês medo. vão poder Eu também. dormir, já é Outro 50 nível, né? passos na frente. É. Mas eu sempre tive muito medo, justamente porque as pessoas trazem um peso assim, ó, como se É. fosse a pior coisa do mundo. Maternidade não é pra todo mundo. Maternidade, você vai sofrer, você não vai dormir. E, E gente, já te falaram que você não tem jeito? Porque pra mim já falaram, É. Elaine, você não tem jeito de já me falaram ser isso também. mãe, você tendo, não, Elaine, você não tem jeito disso aqui. Vai de ser mãe, de ser o que e tal. E assim, engraçado que a gente vai pegando algumas verdades, né? Porque Isso. na verdade são mentiras, né? Assim, a respeito. E eu vejo que tem muita. Hoje, na era do feminismo, né? Abrindo aqui um parênteses, né? Porque assim. Claro que não é a pauta, a gente nem vai dar ênfase nisso aqui. Mas, assim, na era do feminismo, tudo que tem a ver da maternidade, que é o normal da mulher,
tá sendo trazido com um peso muito grande. Então, Sim. assim, tem que ver, o sono da criança é normal, gente, faz parte, uma criança tem que aprender e tal. E aí, eu já, não tenha filho. Não, Porque nós você não somos vai dormir. porque você não vai Isso. dormir, aquela coisa, e vai te trazer esse peso, então é melhor você não ser mãe, porque você vai deixar de viver sua vida. Mas o que é viver essa vida? Porque aí, assim, eu não vou poder falar isso aqui, mas você pode falar. Quem era a Pri antes e depois de ter filho? Eu digo que a maternidade, assim, a minha vida é depois da maternidade. Eu não tenho nem como dizer como que era a minha vida antes de filhos. E olha que eu fiz muita coisa. Quando a minha filha nasceu, na primeira noite que a gente dormiu em casa, na madrugada eu quis levar ela pro hospital. Porque ela chorava tanto, tanto, tanto. Eu não chorava porque eu acho que eu tava tão, com uma adrenalina tão alta, eu ria na madrugada. Mas eu estava assim, o que que eu fiz da minha vida? O que que aconteceu? E realmente, a partir do momento que minha filha começou a dormir, que fez um estalo em mim. E eu fiquei completamente apaixonada por ter filho. É assim, é a coisa mais maravilhosa. E eu tenho certeza absoluta que a maternidade, que o filho é um presente de Deus para a mulher. A gente não pode obrigar ninguém a ter filho. Mas a minha recomendação é tenha filho. Você vai viver a experiência mais incrível da sua vida. Nada do que eu fiz no passado, as viagens que eu fiz. E olha que eu curti bem o meu casamento. A gente viajava muito, fazia muita coisa junto. Era maravilhoso. Mas a nossa vida hoje é incrivelmente mais maravilhosa. Isso é até bom trazer, né? Que o filho, ele não vem para estragar De o jeito casamento, né? Ele modifica, mas ele. Mas assim, claro que também não é uma facilidade, né? Porque com a chegada vem essa transição. Como é que foi a sua experiência, assim, com a transição que teve os filhos, a rotina do casal? Como vocês tiveram que adaptar, não somente na questão do sono, porque vocês tiveram que fazer toda uma rotina, né, para trazer esse sono pro bebê, mas como é que foi essa Eu transição? digo assim, os bebês, eles precisam se ajustar à nossa vida, Sim. mas a nossa vida não é mais a mesma. A gente também precisa fazer ajustes. Tem coisas que eu faço hoje que eu não fazia quando eu não tinha filho. Tipo assim, a minha vida se encerra hoje praticamente às 8 horas da noite. Claro que a gente sai da rotina num final de semana, num aniversário de alguém, mas não é o padrão. Só que isso é tão saudável para eles que eu não me importo de mudar isso por causa delas, né? Mas eu acho que a maior chave aí é você entender que a sua rotina vai mudar, mas não mas sem deixar de ser você. Se você não, assim, você não precisa mudar a sua vida, você não precisa mudar o seu, você precisa se encaixar nessa nova vida. Porque na verdade é uma vida diferente do que você viveu até Uma nova agora. versão, né? Uma nova versão. É engraçado até porque depois que eu tive filho, eu falei assim, eu não sei mais nem o que vestir de roupa. Sabe assim, eu não gosto de nada. Tudo que eu tenho não combina comigo, sabe? Você realmente se redescobre depois da maternidade, porque você se transforma numa outra pessoa. As suas preferências mudam. E eu acho também que a gente não tem que se anular por causa de uma criança. Ah, eu só vejo desenho, eu só escuto música de criança, eu só faço passeio de criança. Não. As minhas filhas TV não, porque a gente não assiste TV, mas assim, eu coloco músicas normais de gente adulta para elas ouvirem, elas curtem. A gente faz passeios que a princípio não são passeios de criança, mas a gente consegue incluir elas na nossa rotina, na nossa vida. Elas vão para a igreja e ficam até tarde na igreja. Isso não é um pecado, mas a rotina delas é ajustada. Eu não vou mudar o horário dela dormir porque no domingo ela vai ficar até mais tarde na igreja. Não, ela vai dormir todos os dias corretamente, porque no domingo eu sei que ela vai sair da rotina. Entendi, perfeito. Nossa, maravilhoso. E isso é muito bom, porque na verdade não é só simplesmente sobre o sono da criança, né? É sobre trabalhar um mindset, né? E na sua consultoria você também trabalha esse mindset, quais são as maiores dificuldades? Porque pelo que eu imagino, né, assim, e você confirma ou corrige, né? As mães chegam com uma dor, maioria porque estão cansadas, porque o filho não dorme, né, e gera todo aquele estresse. É a maior procura, maior, né, pela maior Isso. procura. Mas quando você começa a fazer a consultoria,
E aí você se depara com a questão da cama compartilhada, o casamento que talvez pode ter começado a ter ali um desgastezinho, porque teve toda aquela mudança de rotina e às vezes eles ainda não conseguiram se adaptar da melhor maneira. Então, você vai descobrindo também vários leques, né? Isso. Fora o mindset da mãe que às vezes está presa ali ainda, na minha vida passada, né, presa, depois que eu fui mãe, tá naquela lamúria, digamos assim, né? Tá É. sofrendo com a Quando eu maternidade. recebo, no primeiro contato com a mãe, que geralmente é a mãe que me procura, eu peço para ela contar um pouco como que é, para eu entender, né? Porque cada bebê é único, então cada um tem um direcionamento. Eu peço pra ela me contar um pouco da rotina. Aí ela fala assim: meu bebê tem tantos meses, dorme mamando, dorme na cama junto com a gente, tá insustentável. Eu fazia cama compartilhada porque eu gosto, porque não vi outra opção e achei ok. Mas agora tá algo que tá insustentável, eu não gosto mais, eu não tô tendo tempo com meu marido. Geralmente são essas as dores. E aí, no nosso primeiro encontro na consultoria, elas começam a realmente se abrir, porque geralmente quando fala assim, não, meu bebê acorda 3 vezes na madrugada. Eu falo, nossa, tá fácil isso aí de resolver. Aí na consultoria, então, 3 vezes é assim, é um dia muito bom. Geralmente é 5, 7 vezes. Aí você fica, meu Deus, A coitada. verdade Eu aparece. sempre olho para as mães e eu fico assim, ai, Deus, vamos dar certo aqui, porque eu quero ajudá-la, assim, eu quero que as pessoas durmam, de Não, e verdade. uma mãe feliz faz um bebê feliz, com certeza. Gente, Até o marido fica mais feliz fica, também. todo mundo fica. O meu marido é completamente apaixonado, porque ele diz pra mim que quando a Ana Clara nasceu, ele falou que ele achou que tinha acabado o casamento ali. Meu Deus. E Isso sem é bem mentira, assim, pesado. se a gente, eu não tenho esses dados estatísticos, mas se a gente for pegar os casais que se separam hoje, Depois que tem o depois neném, que né? tem filho, é pelo menos uns 50%. É porque a criança não dorme. Porque se a criança não dorme, a mãe não tem disposição no outro dia, mas mesmo assim, todas levantam, porque mãe é guerreira. Todas levantam no outro dia e fazem o que tem que fazer pro dia acontecer. Aos trancos e barrancos a gente se vira. Mas aí ela passa o dia cansada, exausta, geralmente fica em casa sozinha com o bebê. Ela não consegue nem ir no banheiro, porque na hora que vai tomar um banho, o bebê começa a chorar. Ela coloca ele no berço e fala assim: eu vou conseguir tomar banho. Não. Chega no chuveiro e já tem que voltar correndo. Então a mãe tá cansada, sem conversar com ninguém durante o dia, passando um apuro. Às vezes o marido que tá trabalhando o dia todo não consegue ajudar muito, embora a maioria se esforça bastante, mas cara, é mãe. Mãe é 80%. Mesmo que o marido faça tudo que ele tem que fazer, o papel da mãe é 80%. Então, assim, o marido não consegue ajudar muito, mesmo se esforçando. A amamentação, gente, é sugar, literalmente, toda a energia que a gente tem. Então, você fica desgastado. E aí chega outro dia, é tudo de novo. Passa a madrugada em claro e no outro dia você tá ali, exausto, você vai passando. Ninguém consegue viver assim. Como é que você transa no final do dia, depois de passar de um dia desse? Não transa, Não só. transa. Tem nem forças, né? Aí, um bebê dormindo na cama. Aí piorou. Que a vontade sai Não, pelo corredor, primeiro que né? não Sai tem pela vontade. porta. Segundo, como é que você faz? Gente, pelo amor de Deus, não transem com seus bebês no quarto. Pelo amor de Deus. Isso pode causar traumas, assim, Sim. irreparáveis. Inclusive silenciosamente, porque eu já ouvi falar, assim, bem por alto, que até que tem casais que se arriscam, porque fala assim, não na cama, mas No no mesmo quarto. ambiente, no Uhum. mesmo quarto, tá? E tal. Só que não, vamos fazer aqui bem, bem caladinho no É. silêncio, Aham. que não vai interferir. Mas não é sobre barulho ou falta de barulho, é sobre É aquilo o que consegue ambiente. captar. É. E Isso. a criança consegue captar um momento do ápice da intimidade, que é de adulto ali, e ele tá participando daquilo ali, mesmo que ele esteja Exatamente. dormindo, e mesmo que seja um silêncio total, digamos assim, né? Mas ele consegue, de alguma forma, Perceber. captar. Ele consegue, no Uhum. inconsciente, consegue fazer essa captação. Então, é algo que realmente tem que ser levado. E isso é falta de conhecimento, É né? verdade. Então, sobre maternidade, paternidade, casamento, então, realmente é tudo, né? Na verdade, a criança, seus filhos eles vieram e para mudar tudo, né? Também, né? Sim. Tudo. Sim, a minha filha mais nova vai fazer 2 anos. E aí, todo ano eu escrevo um textinho pra elas, né? Assim, pra eu ler pra elas. Elas, né, não vão lembrar e na hora elas nem estão nem aí, nem escutam o que eu falo, mas aquilo pra mim é muito importante. Então, eu já tô escrevendo o da minha filha, de 2 anos.
E eu tava escrevendo e pensando assim, gente, como que é maravilhoso isso, assim. É, não tem como dizer que isso não vem de Deus, porque nós, homens, não seríamos capazes de fazer algo tão sublime, assim, como é a maternidade. Eu falo como mãe, né? Porque os pais têm as suas convivências. Mas É. como mãe, assim, não existe nada mais perfeito. É super cansativo, dá trabalho. Você está ensinando uma outra pessoa que tá ali, é uma folha em branco. Então, tudo de você vai ser impresso nela. Então, a responsabilidade que a gente tem como mãe é muito grande. Não é só ensinar a dormir, é ensinar tudo da vida. Agora, se a gente não consegue ensinar a dormir, a gente não vai conseguir fazer nada. Que é o básico, né? Digamos assim, Exatamente. né? É assim, você tá cansada. Vai chegar, sei lá, daqui 6 anos, 7 anos ou mais, né? Dependendo da criança, mas os casos que eu ouvi é que vai até 5, 6 anos sem dormir, dormindo mal. Né? Não sei, eu não conheço o caso de crianças mais velhas, como que fica depois. Mas eu sei que uma criança que dorme mal, vai mal aí uns 5, 6 anos. Então, assim, você se anular durante 5, 6 anos, não é se anular, eu tô fazendo isso em prol do meu filho. Ele não tá tendo nenhum benefício sem dormir. E o tanto de criança que a gente vê indo dormir 10 horas da noite, 11 horas da noite. Não, e assim, e o que eu acho que é pior ainda é aquelas crianças que vão dormir com o celular na mão. Porque aquilo, Também. assim, você desliga, você até dorme. Mas pro seu cérebro realmente entender que você tá indo dormir, que você precisa pegar num sono pesado, demora. Sim. Para nós adultos, usar o celular antes de dormir, gente, é Péssimo. pedir para não dormir. Uma criança, e as telas influenciam muito o sono do bebê. Sim. Então, às vezes a gente fala assim, ai, meu bebê dorme super mal, tá fazendo tudo direitinho e não tá dormindo. Quanto tempo que ele tá ficando na televisão ou no celular durante o dia? E assim, e até como é que você faz para poder manejar isso, né? Porque hoje a gente está na era do digital. Digital. Todo mundo, nós somos viciados, então tem que Uhum. ter o celular na mão 24 horas. E as mães têm disso, vou ali colocar ali num tablet, na TV, num desenho animado, para eu poder cuidar da casa, fazer um almoço, arrumar e tal. Sim. Se a criança fica ali, Uhum. concentrada, fica em silêncio, até, tecnicamente assim, é, calminha, né, quieta, e a mãe aproveita disso para poder fazer as suas atividades do dia, né? Então, assim, até que ponto trabalhar esse equilíbrio? Como é que você faz para fazer esse equilíbrio das telas com as atividades? Porque é normal, claro, né, ter um contato ali, mas até que ponto também, né, você consegue entender que não, isso aqui está em excesso, isso aqui é o mais adequado? Como é que você A lida? recomendação é nada de tela até os 2 anos. Zero tela? Zero tela. Essa criança hoje tá, o É. bebezinho já Já tá tá Nem lá. TV, olhando. né? Isso, nem Agora, TV. assim, isso eu aconselho também. As minhas filhas não ficaram até os 2 anos sem tela. Algum momento na vida eu precisei. Então, assim, eu não vou julgar ninguém que fale, eu deixei o celular no meu filho para poder lavar uma louça, para poder comer em paz. Eu não vou julgar. Mas cada um sabe de si. Eu já deixei, foi na época da pandemia. Eu precisava para trabalhar, não tinha outra opção. Graças a Deus a minha filha nem ficou muito ligada, mas eu precisava naquele momento. Então, assim, eu não vou falar, olha, Lani, não deixa sua filha assistir tela, tá? Aí você passa o dia inteiro sozinha com ela em home office e você arruma uma outra coisa para ela fazer. Eu não vou fazer isso, eu vou aconselhar. E aí, dentro da nossa realidade, cada um procura melhorar naquilo que faz, né? Os filhos, eles melhoram a gente. Então, assim, a gente se vira, tá, não vai ter tela, então como é que eu vou poder entreter ele ali de alguma forma? Vão ter momentos que vai precisar, mas, assim, é que a gente evite ao máximo, se for possível, né? Existem realidades e realidades. Tem uma mãe que tá sozinha em casa o dia inteiro com o bebê, que não consegue nem fazer a comida do próprio filho, se ele não Sim. tiver. Assim, vai assistir, tenta o mínimo possível, né? Por que que a criança tem que dormir bem? Porque a mãe precisa fazer as outras coisas sem precisar deixar o filho no celular. Se o bebê tira uma soneca de 1 hora e meia, 2 horas, a mãe consegue fazer o almoço todo. A mãe consegue sentar e fazer uma unha. E são quantas sonecas geralmente, assim, durante o dia? E isso interfere no sono noturno? A rotina diurna, os sonos diurnos são fundamentais para o sono noturno. Bebê que dorme bem de dia, dorme bem de noite.
A gente tem uma falsa ilusão de que fala assim, não, deixa ele acordado o dia inteiro que à noite ele vai dormir. Eu E sempre aí tive essa você impressão. faz, É. você faz o efeito contrário, porque aí ele não dorme o dia inteiro, ele fica mega estressado e à noite vai dar tanto trabalho pra dormir, que aí acaba indo dormir 10 horas da noite, assim, vencido pelo cansaço. Mas a quantidade de sonecas depende da idade do bebê, né? Então, assim, quando você é recém-nascido, você praticamente só dorme, e aí com o tempo você vai aumentando. Depois, ali com 7 meses, o bebê passa a fazer 2 sonecas, e vai com 2 sonecas até 15 meses, aproximadamente. Aí disso vai uma soneca até próximo dos 3 anos. Aí, para passar dos 3 anos, a mãe precisa ter muita força de vontade para manter, porque as crianças já não querem. Eu insisti muito com a minha filha. Ela vai fazer 5 anos e ela ainda tira a soneca. Ai, que maravilha. Ah, Uma vez durante o dia. Sim, é o meu É. E sossego. geralmente, qual horário que ela tira essa Depois do soneca? almoço. Depois do almoço. Então hoje eu tenho o meu momento nos finais de semana, que é depois do almoço, todo mundo almoça, elas dormem, e aí eu vou assistir filme, vou ficar com meu marido, vou ler, vou trabalhar, vou fazer qualquer coisa que não seja ficar com criança. Mais ou menos quanto tempo, assim, essa soneca 2 delas? horas. 2 horas? Nossa, Olha só. dá pra Isso fazer é muita vida, coisa. gente. Isso é vida. Dá pra ver um filme inteiro. Dá mesmo. É vida mesmo. Eu tiro soneca depois do almoço, eu não sei vocês. Eu falo soneca, né? Eu não sou bebezinha pra falar que eu tiro sonequinha. Certa. Mas de verdade, eu gosto de tirar um cochilo, assim, depois do almoço. Até hoje, uns 30 minutos. Quando eu posso, quando Se eu consigo, puder, é super raro. saudável, gente. É raro Ai, eu conseguir, não mas consigo. quando eu Se eu deito pra posso. dormir 30 minutos, eu durmo 5 horas. Nossa. Sério. Sério? Eu Não, não mas posso deitar de forma alguma. a Júlia, ela paga de um jeito que Gente, parece sério. que ela tá desmaiada. Sério. Inclusive, quando eu era recém-nascida, eu e a minha mãe, a gente foi parar na UTI, porque só ela dormia e eu só dormia o dia todo. Então eu não mamava. E aí eu comecei a ficar Desnutrida. Isso, desnutrida. A gente foi parar na UTI, acredita? Isso vem desde o berço. Caramba, tá vendo? É. Que É bom, bela você era adormecida. boa de sono. Sim, até hoje. Sim, que bom. Tem bebês que dormem mais, gente. Existe essa facilidade. Sim. Mas de qualquer forma, um bebê que mesmo assim, mas meu bebê dorme bem. Mas ele tá dormindo com associação? Porque se hoje ele está dormindo bem, mas ele tem associação, no futuro essa associação vai ficando cada vez mais forte e aí ele passa a acordar cada vez mais. Nossa. E quando tira essa associação, né? Porque, por exemplo, vamos supor que a associação seja o peito. Vai chegar uma hora que não vai dar mais pra ter ali o peito como associação. Sim. E aí, né? O que Aí, acontece? A mãe, geralmente, que tem associação, passa dos 2 anos, a mãe continua amamentando. Até 3, 4 anos. É da pessoa querer continuar, né? Ela não é obrigada a parar com 2 anos. A recomendação é de que vá até os 2 anos. Mas, assim, a que custo é isso? Esse mamar até os 4 anos? porque, mas eu já vi mães que falam que até já produz mais leite. É. Não, só produz. é É só porque o leite, eles ele falam. é de acordo com a demanda. Enquanto o bebê estiver mamando, ele vai ter leite. É fábrica. Uhum. Ah, é? Nossa. Eu achei que Quanto ele mais ele parava. mamar. Não. Por que vai parando? Porque o bebê vai crescendo e vai mamando menos, porque ele come comida. Uhum. Mas se for um bebê que já é uma criança, né? Se passou dos 2 anos, se for uma criança que ainda acorda na madrugada para mamar, a mãe ainda continua produzindo. Nossa. E como que a gente pode incluir os pais nisso? Porque eu vejo muitas mães cansadas, fazem tudo sozinha e às vezes nem deixa o pai tentar ajudar, sabe? Acho que só ela consegue fazer o neném parar de chorar, só ela consegue fazer o neném dormir. E como que a gente consegue incluir o pai nisso? Muitos pais falam assim, mas ele quer você. O que acontece? A mãe tem um peito. O bebê só sabe dormir mamando. É óbvio que ele vai querer a mãe o tempo todo. Uhum. Então, quando a gente faz o processo da consultoria, é essencial o papel do pai. Primeiro, que vai tirar esse peso de que só a mãe consegue fazer dormir, porque depois da consultoria qualquer pessoa faz o bebê dormir. Então, tira esse peso da mãe e ainda ajuda, porque a consultoria é um processo, não é uma mágica. Então, durante o processo, né, que pode ser mais cansativo no início, o pai é fundamental, porque você consegue se revezar ali, né? Na Uhum. hora da madrugada, na hora que acordar e tudo mais. Então, durante o processo da sua consultoria, o pai, ele também participa. Tem uns momentos. Sim, Ele faz junto todas as sessões. Quanto tempo faz. dura essa consultoria? A gente faz uma videochamada de 1 hora. Quase sempre. Eu acho que eu não me recordo de algum caso que o pai não tenha participado. Eu acho que todas as minhas consultorias, os pais participam.
E isso é maravilhoso, porque Sim. a mãe se sente super apoiada, então ela tem mais disposição em fazer, sabendo que o pai vai ajudar, né? Sim. E aí o pai começa a ver que é possível. E outra, o pai tá super interessado que o bebê durma, gente. Porque ele também tá Ele sofrendo também com tá isso. cansado, ele tá sem a esposa dele Sim. e ele quer tempo com a esposa dele. Sim. É. Então, assim, se o bebê dorme, todo mundo fica feliz. Nossa. E voltando um pouquinho antes do que a gente tinha falado, e sobre a questão do casal fazer sexo quando a mulher está grávida? Não Isso. tem problema nenhum. Ah, então eu já ia perguntar, isso pode interferir na criança, Não, alguma não. coisa? O sexo é super saudável, gente. A qualquer momento, só não com o bebê dentro do quarto. Inclusive, tem até muito tabu sobre isso, né? É, aham. De pais e mães que têm medo de, eu vou machucar a criança. Tipo assim, não tem nada a ver uma coisa com isso. De verdade. Não Eu já tive tem. o caso de É, mulheres que falaram, olha, que estava sofrendo porque o marido não quis encostar na mulher com medo, sabe? Com esse receio Uhum. da gravidez. Então, é engraçado, né? Hoje a gente, em pleno século assim, XXI, que tá todo mundo super atualizado, ainda tem gente e que ainda pensa tem assim. esses medos, É. né? Esses tabus, É né? muito do que a gente faz hoje na nossa maternidade é reflexo do que a gente carrega da nossa família. Uhum. É. Então, assim, hoje, por que que a gente coloca o bebê balançando para dormir? Porque as nossas mães fizeram isso com a gente, as nossas avós fizeram isso com as nossas mães. Por que que a gente dá mamadeira? Não quer dizer que a mamadeira, a fórmula é errado. Mas por que que o bebê tá mamando super bem e você continua dando fórmula, continua dando fórmula? Porque a minha mãe falava pra mim que a minha filha chorava de fome. A minha avó falava assim: esse seu peito murcho aí, claro que essa menina tá chorando. Meu Deus. Minha família, gente, eu ouvi isso. Ah, mas sua Sim. filha, que tal levar ela no neurologista? Porque assim, ela chora demais, tem algum problema. Ninguém pegava minha filha no colo, gente. Ela Nossa. Com dois chorava. meses, ela chorava e só eu resolvia. E eu lembro ela com 2 meses, eu fiz a consultoria, ela tinha 2 meses e 15 dias. Com 2 meses, a minha irmã falou assim: Nossa, será que um dia eu vou conseguir pegar minha sobrinha no colo? Oh, meu Deus. Gente, nossa, então foi Tadinha. Então, realmente, se a sua filha Sim. conseguiu Sim. dormir, Qualquer né? um consegue, gente. E o método é simples, não é nada de outro mundo que eu vou ter que plantar bananeira, fazer mil coisas, não. Se você seguir fielmente o que eu te passar, não tem como dar errado. As pessoas falam assim: tem garantia? Eu falo: a garantia é que eu vou dar 100% de mim pra você. E se você der o 100% pro seu filho, não tem como ele não dormir. E Nossa, o seu maravilha. método, ele serve para todas as rotinas, por exemplo, para uma mãe solteira, para ela aplicar, uma mãe que tem uma rotina muitas vezes tem uma vida de trabalho, que ela chega tarde, né? Principalmente com o comércio, né? Pessoas que trabalham às vezes no Sim. comércio, e às vezes chega muito tarde em casa, depois às 11 horas. Enfim, então assim, para várias realidades, para várias rotinas, o seu método, ele se adapta ou a pessoa tem que dar um jeito para se adaptar ao método É. ou o método que O se que adapta? acontece é assim, a criança, ela tem limitadores. Então, o horário de dormir é um dos limitadores. Sim. Ai, mas é porque o pai chega muito tarde em casa e eu vou ficar, eu quero que ele fique esperando acordado para ver o filho para dormir. Então, é melhor que o pai acorde mais cedo no outro dia, porque o horário de bebê dormir, horário de bebê acordar é 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã, todo mundo acorda, toma café junto e aí brinca. E não precisa deixar o bebê acordado até 9, 10 horas da noite esperando o pai Chegar em chegar em casa. casa. Outra coisa também, que é um tabu. Ai, mas eu nem quero que meu bebê acorde às 6, eu quero que meu bebê acorde às 8. Ah, seria um sonho. Já pensou? Seu bebê dormir 6:30 da tarde e acordar às 8 da manhã? Até eu quero esse bebê. Não existe, gente. O bebê dorme de acordo com o ciclo circadiano. Então, quando ele vai dormir, né, e o horário ideal para dormir é entre 6:30 e 8 horas da noite, não é qualquer horário dentro disso que é bom. Tudo isso precisa ser ajustado com a rotina. Mas dentro desse horário ocorre o pico da melatonina. Então, se o bebê dorme nesse horário, ele vai absorver todo o hormônio que ele precisa para ele dormir a noite toda. Só dormir esse horário não resolve se a rotina estiver desorganizada. Uhum. Mas é uma das coisas que a gente precisa fazer. Então, ele vai de 6:30 ali até as 8 para dormir e ele acorda quando o nosso cortisol está subindo no corpo. Então, isso vai começar a acontecer depois das 4 da manhã. Por isso que um bebê acorda 6, 6:30. É ruim, gente. Mas é o horário que o sol nasce e que as coisas começam a acontecer. A gente hoje, pela
pela nossa rotina, que já é tumultuada durante a semana, a gente gostaria de dormir até mais tarde no final de semana, né? Sim. Mas esse é uma das coisas de ter filho, que a gente acorda cedo. Mas a gente aproveita as nossas manhãs como ninguém. É. Nossa, isso é maravilhoso. Sinceramente, eu adoro o dia. Então, assim, pra mim não é problema algum. Inclusive, domingo, que é o dia que eu posso dormir até mais tarde, eu acordo 7 horas da manhã, 7h30. Eu até gostaria, sabe? Eu falo, gente, por que que eu tô acordando cedo mesmo? Sabe? Eu fico naquela, mas não dá. Mas, em compensação, à tarde, Sempre dorme. nossa, à tarde, basicamente, É. sempre durmo. O Também tem ideal, isso. assim, o mundo ideal fosse que todos nós fôssemos dormir cedo, os pais, os bebês, e todos acordassem cedo, né? A gente sabe que a gente coloca os bebês para dormir e a gente não vai dormir. Então, no outro dia a gente vai querer dormir até as 8, 9 da manhã, né? Então, assim, é a gente também se adequar a isso. Durante a semana, a gente acaba dormindo um pouco mais cedo. No final de semana, sacrifica um pouco, dorme um pouco mais tarde e tal. Vai chegar algum momento que elas vão começar a dormir até mais tarde, porque vão crescendo, aí não vão querer mais dormir cedo, né? Vão ficar na adolescente, tá? Sim. Aí é Ma- uma outra vida. Mas hoje você falou que a sua rotina é, né, 8 da noite, né? Mas você não dorme às 8. Não, não durmo. Você coloca suas filhas para dormir às 8 horas. 7h20 dorme a primeira, 7h40 dorme a segunda. Então, 8 horas. Geralmente eu vou pra cama. Mas aí é o tempo que eu tenho com meu marido. E aí a Sim. gente vai fazer 1000 coisas, aí. Mas a gente dorme cedo, assim, coisa de 9h30, 10 horas a gente tá indo dormir. Geralmente é o horário ideal também, Aham. né? Às 10 horas da noite é um Até porque ótimo. nós trabalhamos e nós acordamos cedo. É, Então, assim, a gente também não dá conta de ficar. Outra coisa que é importante falar é que o bebê segue o ritmo da casa. Então, assim, você tem que digitar o ritmo. Você quer que o seu bebê seja esse bebê que fica até tarde acordado? Então, se você não quer, você precisa mudar o ritmo da sua casa. Lá em casa, nós acordamos, eu acordo 5 horas da manhã, porque eu faço exercício antes delas acordarem. Então, às vezes dá 5h30, 5h40, a Olivia me ouviu. Ela acorda. No final de semana, que eu não levanto antes, aí ela consegue dormir um pouco mais. Então, tem isso assim. E são coisas que a gente pesa na balança. O que que eu preciso, o que que é melhor para minha família. Isso é importante dizer. Mas que seja claro que bebê precisa dormir cedo. A criança, para ela se desenvolver bem, ela precisa dormir cedo. A nossa avó não falava isso? sim. Ah, porque criança tem que dormir cedo. Ela tá coberta de razão. A gente tem um hormônio do GH que ele é balizado durante o sono. Então, assim, se você não dorme, ou se é um bebê que acorda toda hora, toda hora, toda hora, de hora em hora, igual telecena, isso aí no futuro pode ser prejudicial para a Sim, saúde dele. com certeza. E, inclusive, muitas mães mesmo falavam assim: meu filho gosta de dormir tarde, mas é porque os pais dormem tarde, né? Isso. E aí É um bebê sem acaba que rotina. Eu atendo muitos casos de bebês que dormem 9h30 da noite. Aí na consultoria a gente fala, então tá, vamos ajustar a rotina e a gente vê baseado na idade, quantas sonecas tem que fazer e tudo. Então a gente vai colocar ele para dormir mais ou menos tal horário. Aí ele fala, mas o meu filho não vai dormir 7 horas nunca. Eu falei, vamos ajustar a rotina dele, que ele vai dormir cedo. Sim. Gente, isso aí para os pais já é um ganho, porque em 2 dias você consegue ajustar isso. sim. Aí a mãe fala assim: eu não tô acreditando que o meu bebê tá dormindo 7h30 da noite. Eu não tô acreditando. Porque pra eu colocar às 10 era um custo. E agora ele vai 7h30, tranquilo. E depois vira um hábito, né? Então nem Vira. precisa mais se preocupar. O período de adaptação que a gente fala são 30 dias. Uhum. Faça fielmente os 30 dias. Perfeito. Você vai começar a ver resultados desde o primeiro dia. Não é uma fórmula mágica, não é um robô. Mas você vai vendo um processo ali acontecendo. Muito bom. Nossa. Inclusive, para a gente até finalizar já, né? Nossa, e como é que passa rápido, né? A gente conversando. A gente começar agora, gente, começamos o podcast. Vai E conversando, vai quando vê. E eu gostaria que você deixasse mesmo uma mensagem para as mães, né? Algo que resume tudo isso que você trouxe, porque são pérolas, né? Assim, eu vou. Qual é a mensagem que você deixa para a mãe agora que está assistindo você em casa? Vou dizer pra você, mulher, que tá com seu bebê, que já nasceu há pouco tempo ou que já tá com 1 ano, 2 anos,
dormir não é luxo. Não caia nessa de que, eu sou mãe, eu tenho que sofrer. Não existe isso. A gente tem que, sim, aproveitar muito a nossa maternidade. A primeira infância ali passa tão rápido e é uma fase tão gostosa, de tanto aprendizado, e a gente acaba perdendo muito, porque a gente tá cansado, tá com privação de sono, tá estressado e não aproveita esse momento, que é único. O nosso bebê vai crescer e tudo isso vai passar. Então, assim, aproveita agora a oportunidade que você tem, faça a consultoria do sono e com certeza você vai ter uma maternidade muito mais leve e muito mais tranquila. E que dormir é possível. É É uma possível. realidade. Amém. Mães recém-mães, né? Aham. Dormir é uma realidade. Ó, você pode dormir, tá? Não, e uma mãe feliz faz uma casa feliz. A gente Com até falou certeza. sobre isso, né, no nosso primeiro episódio sobre a feminilidade. E que a maternidade é o ápice da feminilidade. E, igual você falou, né, que o bebê ele suga quando ele tá mamando. Mas o que a gente falou nesse primeiro episódio é que você se torna um canal, sabe? Um canal de Deus pro seu filho. Exatamente. E sem Deus, essa força, sabe? Realmente você perde. Você acaba ficando sugada mesmo, porque realmente demanda muito ali do seu ser, demanda muito dos pais mesmo, cuidar da criança. Mas realmente é uma bênção. Nossa, gente, eu amei Que essa bom, conversa, vocês sério. gostaram. E Pri, obrigada, viu? Obrigada. Foi um Agradeço prazer, a uma honra para oportunidade. nós. Foi E ótimo. com certeza vamos fazer mais outros quadros, porque ainda tem Sim, muito assunto. Tem assunto tem. demais. Tem muito assunto. Não, eu fico pensando quantas mães devem estar amando esse episódio. Porque, sério, foi muito enriquecedor. Muito, assim, tirar até de mim mesmo, sabe? Que eu ainda não sou mãe, mas eu tenho essa vontade. Várias dúvidas que eu tinha, você conseguiu sanar e Que foi bom. maravilhoso. Que bom. Muito Obrigada, obrigada. meninas. Foi ótimo. Obrigada a você. Até a próxima. E até a próxima. próxima. Tchau, tchau.